E já trazendo esses conceitos para a área da segurança privada, nós temos que todas essas doutrinas que ainda estão sendo implantadas no mundo inteiro. Hoje em dia também nós temos a doutrina americana mais famosa, mas nós temos a doutrina oriental, nós temos a doutrina israelense, nós temos a doutrina europeia de gerenciamento de crise, mas nós nos adaptamos de uma maneira mais fácil com a doutrina americana, mesmo porque os princípios democráticos, os princípios de direitos humanos, que hoje são ideologicamente aceitos no Brasil como ético, moral e legal, eles são oriundos ali, a sua grande maioria, do direito americano. Então, por isso que nós trazemos todos esses conceitos de gerenciamento de crise, a grande maioria dos Estados Unidos, e adaptamos isso às polícias nacionais, e agora estamos adaptando esses conceitos para a segurança privada. A doutrina, ela se mantém aqui, como eu estou falando, conter, isolar e negociar. Em alguns casos, como na PM de São Paulo, esse negociar foi trocado por estabelecer contatos sem concessão. Por quê? Tira aquela ideia daquele profissional que ele pode ali negociar o que ele quer, trocar, dar a sua arma por um refém, enfim, deu para entender. Então, quando você coloca essa conter, isolar, negociar, é como você tendo essa autonomia que nós falamos no começo para conter, isolar e para negociar o que você quiser. Quando, na verdade, o que nós temos que fazer, nós operacionais da segurança privada, é iniciar um contato sem grandes concessões. É lógico, está ali demorando a polícia para chegar, tem uma pessoa ferida, a pessoa quer entregar, não posso negociar isso daí. As negociações, como nós estudamos no nosso curso, existe ali o que pode e o que não pode ser negociado. Então, você pode negociar, às vezes, um refém por uma garrafa de água. Lógico que você pode, você está trocando uma vida por uma garrafa de água. Agora, você pode dar uma arma para aquela pessoa, o seu colete de proteção balística para aquela pessoa, em troco dela se isolar em outro local? Não, aí já é algo que tem que ser muito estudado e muito bem trabalhado. Preservar vidas, aplicar a lei e restabelecer a ordem, né? Isso daí é muito importante para nós, sempre, isso aqui em ordem de importância. Primeiro, preservar vidas. Primeiro, sempre preservar vidas. Mesmo que você não aplique a lei em um primeiro momento, você deve preservar vidas. A pessoa está ali, ela fugiu, eu deixei ela fugir, poderia ter preso. Não, mas você deixou ela fugir para salvar aquelas vidas. Salvou aquelas vidas? Aí é uma segunda etapa, aí nós vamos atrás daquele criminoso. E também nessas características, a necessidade, a validade do risco, a aceitabilidade e respaldo. É necessário a minha ação? É necessário eu agir ali? É necessário eu estar entrando naquele local com uma pessoa armada? Qual o risco que eu estou correndo? Qual o risco que talvez aquele refém esteja correndo? Até mesmo aquele autor daquela crise, que pode ser ali um suicida. Qual o risco que eu estou colocando? Vale a pena correr esse risco? Né? E a questão, né? Aceitabilidade, o que eu vou fazer? Ele tem a aceitabilidade, ele é aceito da maneira ética, moral e legal? Então, são vários questionamentos que nós já sabemos bastante, né, na nossa vida. E aqui vem as fases de um gerenciamento de crise que nós temos numa ordem cronológica, vamos dizer assim, mas que não necessariamente precisa ser respeitada: a negociação, as técnicas de menor potencial ofensivo, o tiro de comprometimento e a invasão tática. Lembrando que essa técnica de menor potencial ofensivo, algumas pessoas falam equipamentos não ofensivos, técnicas não letais, ou equipamentos não letais. Eu sempre gosto de dizer que qualquer equipamento ele pode se tornar letal. Se eu tenho uma espingarda calibre 12, estou utilizando ali munição de elastômero, que é uma munição emborrachada, que não tem como foco principal ser letal, ou melhor, o foco principal dela é não ser letal, eu posso estar utilizando aquele armamento, mas se caso o agressor sacar de uma arma, ou estava ali com uma faca, eu estava utilizando essa técnica, e de repente ele saca de uma arma de fogo, eu posso apontar essa minha arma em direção a sua fronte ali, né, seus órgãos letais, efetuar disparo e aquela arma se torna uma arma letal.
Então, eu não gosto de falar essa terminologia equipamento não letal, mas eu gosto de falar das técnicas de menor potencial ofensivo. Tá? Isso daí, acredito que o próximo Estatuto de Segurança Privada já vai utilizar essas terminologias. Lembrando sempre que, até aí, né, negociação, o risco é grande, né, mas ele é bem menor, tá? É um risco, vamos dizer assim, nível 1, técnica de menor potencial ofensivo, já um risco nível 3, e um tiro de comprometimento em invasão tática, já é o nível máximo de risco. Então, nós temos que focar sempre na negociação. Mas temos que lembrar também que essa terminologia, né, o uso escalonado da força, o uso progressivo da força, é algo que eu não gosto muito dessa terminologia. Por quê? Porque dá muito aquela ideia, né? Negociação técnica de menor potencial ofensivo e aí uma ação tática. Isso daí muitas vezes vai entrando na cabeça do operador de segurança e às vezes a pessoa está ali com uma faca ou com uma faca, ele saca primeiro do seu bastão, ele tem a arma ali. Não, primeiro, técnica de menor potencial ofensivo. Então, aí às vezes a pessoa parte para cima dele e ele morre, às vezes, estando com a sua arma na cintura. Eu já vi isso de policiais militares, já vi isso de profissionais de segurança privada, que foram vítimas fatais da ação de criminosos, buscando ali uma intervenção escalonada, progressiva, quando, na verdade, o correto é esse xizinho que eu coloquei aqui, ó, tá? Esse xizinho aqui que quer dizer assim, versus, né? Ou é esse ou esse. O uso proporcional da força. E o que é o uso proporcional da força? A mesma força que está vindo ao meu encontro, eu tenho que utilizá-la de encontro àquele oponente. Se aquele oponente está vindo com as mãos livres, eu vou utilizar minhas mãos livres, eu vou utilizar ali um bastão tonfa, um cacetete. Se aquele criminoso está com uma faca, está com uma arma, eu vou utilizar do quê? Da minha arma de fogo. Então, não que eu vou me utilizar e vou efetuar o disparo. Aí sim, equiparando-se as forças, eu vou utilizar uma técnica de verbalização, que também é proporcional ao oponente, e em caso de de uma iminente agressão do oponente, eu vou utilizar da legítima defesa. Lembre-se do conceito de legítima defesa que nós aprendemos no curso de supervisor de segurança privada. É você se utilizar dos meios necessários para repelir uma injusta agressão contra si ou contra outrem, utilizando-se dos meios necessários. Então, nota que tudo que eu falei agora é baseado no que está escrito lá no Código de Processo Penal, que trata sobre legítima defesa. Então, isso daí é muito importante. Sempre foque nesse conceito de uso proporcional da força. A força que está no oponente, eu tenho que me utilizar. E não nesse conceito de uso progressivo da força, que eu acho muito perigoso, mesmo porque a gente costuma falar muito proporcional, escalonado. Às vezes o nosso cérebro, né, dentro da programação neurolinguística, o nosso cérebro entende. Quando eu estou em um sequestro emocional, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar conceitos que estão lá no subconsciente dele. E o que está no subconsciente dele? O uso escalonado da força. Então, você não pode tirar uma arma, você não pode, às vezes, efetuar um disparo de arma de fogo numa pessoa que está correndo na sua direção porque ele está com uma faca, e o uso escalonado fala que eu tenho que me defender, uso bastão, quando você vê, você está lá caído, sangrando e agonizando ao solo. Conceitos do Código de Processo Penal, quando nós tratamos sobre legítima defesa. Não estou falando aqui que você tem que sacar sua arma e sair dando tiro à torre direito. Não. Tá? Nós temos que entender que existe uma lei que nos autoriza a utilizarmos dos meios necessários para repelir uma injusta agressão contra nós ou contra uma outra pessoa que eu posso nem conhecer. Tá? Então, isso daí, esses conceitos me levam e me autorizam a agir. Mas sempre, gente, tendo foco na negociação. Mais de 99% das vezes, nós conseguimos resolver não somente as crises, mas os confrontos e os conflitos com uma boa negociação, com uma boa mediação. E aqui, né, gente, trazendo rapidamente alguns conceitos de negociação, já estão lá no nosso curso, foi amplamente tratado e falado, né, no nosso curso de gerenciamento de crise, quando nós tratamos sobre a negociação. A negociação ela é perfeita quando ambos ganham. Aqueles conceitos antigos de para ser uma boa negociação eu tenho que sair melhor que o outro, já é uma negociação ultrapassada. Então, hoje nós temos que focar também dentro da empatia nessa questão de que o outro tem que ganhar também. Ganhar de qual maneira? Um criminoso.
ganhar ali, tendo a sua vida preservada. Já está ganhando. Tá? E dentro dessas técnicas de negociação, a primeira é a apresentação. Foquem e treinem muito nessa questão de saber conversar, de saber verbalizar. Tá? Se apresente, eu sou o Valdinei, eu sou profissional de segurança privada, eu sou o Juarez, eu sou o vigilante aqui, estou aqui para te ajudar. Notem quantas palavras importantes. Eu sou o Juarez, eu sou o vigilante, tenho uma autoridade aqui, sou alguém aqui, e estou aqui para quê? Qual é o meu objetivo aqui? Te ajudar. Essa frase, gente, ela já acelera o rapport, acelera o estabelecimento do rapport, que nada mais é do que você se conectar rapidamente àquela pessoa, fazendo com que ela confie em você, e nessa relação de confiança, você vai reduzindo o nível de estresse, né? Isso daí a gente só consegue ganhando tempo. Então, quando você não tem um rapport, esse tempo é maior, para você ganhar uma confiança. Agora, quando você tem um rapport estabelecido, firmado, essa conexão já começa a ser estabelecida, você diminui esse tempo, né? Então você consegue ganhar a confiança da pessoa mais rapidamente, fazendo com que ela retorne ao seu estado de normalidade, saindo daquele sequestro da amígdala, aquela noradrenalina, adrenalina, cortisol começa a diminuir no seu corpo, né? O seu corpo começa a absorver esses hormônios, você começa a retornar ao estado de normalidade. Você sai daquela emoção e volta para a razão. Eu tenho que parar com isso que eu estou fazendo de errado. E aí é muito importante que o negociador ele vai jogando na mente daquela outra pessoa que é muito mais viável ela retornar ao seu estado de normalidade para que ela não cometa crimes mais graves e possa resolver aquela situação. Tá? Sempre buscando a escuta ativa na negociação. Tá? Que escuta ativa. O que é escuta ativa? Saber ouvir. Não apenas sabendo ouvir com o ouvido, mas sabendo ouvir com os gestos, se posicionando, concordando com aquela pessoa, não concordando com o que ela está fazendo, mas concordando, às vezes, num intuito de empatia, se colocando no lugar dela, você vai aceitando e até mesmo verbalizando aquilo que ela disse de uma maneira, lógico, muito clara, de deixar ela falar muito mais do que você, porque muitas vezes o que aquela pessoa precisa para voltar ao seu estado de normalidade é falar. Quantas e quantas pessoas não buscam os consultórios de terapeutas, de psicólogos, enfim, para quê? Para falar. Então, a maior técnica e tática que nós temos que fazer é deixar aquela pessoa falar. Certo? E sempre estimulando a troca. Isso daí é algo que a gente tem que fazer, né? Lembre-se do ganhar-ganhar, estimulando a troca. Mas quem deve fazer esse estímulo de troca, aí já é o profissional negociador. E não apenas eu e você, que estamos lá em primeiro momento para estabelecer um contato sem concessões. Dentro da doutrina de negociação e de gerenciamento de crise, se a equipe policial preparada que chega no local verifica que você está verbalizando, que você já tem um rapport, que você já se apresentou e que você está fazendo aquela outra pessoa retornar ao seu estado de normalidade, eles não vão te trocar daquela função. Assim, e sim, eles vão apenas te orientar naquilo que você pode e não pode negociar.